Bom dia! Nesse vídeo eu vou fazer uma introdução à parasitologia, explorando generalidades e alguns conceitos básicos dessa área médica, tá? Em seguida, a gente vê protozoários urogenitais, e aqui, basicamente, a gente vai estar falando só de um protozoário, que é o Trichomonas vaginalis, o agente etiológico, né, o causador da tricomoníase. Em seguida, falamos sobre amebas parasitos em humanos, e aqui a gente vai ver doenças como negleríase e acantamebíase. Em seguida, após o segundo ponto, protozoários intestinais. Aqui a gente retoma uma ameba, que é a entamoeba, principalmente a histolítica, que vai provocar a amebíase. E a gente vê também a giardia, responsável, né, pela doença, pela protozoose intestinal giardíase, tá? A giardia não é uma ameba, né, mas é um protozoário causador de protozoose intestinal, beleza? Para finalizar, a gente conversa um pouco sobre protozooses oportunistas e nessa sessão a gente vai conhecer a criptosporíase e a isosporíase, beleza? Então, muitos temas, mas vamos lá, né? Então, para começar, a parasitologia, né? O que é? Parasitologia, logia, do grego, logos, razão, conhecimento, estudo. Parasitologia, estudo do parasito ou parasita. O que é o parasita, né? Normalmente a gente usa essa palavra como uma expressão no nosso cotidiano, na vida social, para se referir a algo ou alguém que, enfim, invadiu a nossa vida de forma negativa, né? Só trouxe desgraça e tal. Então a gente chama aquela pessoa ali de parasita, né? De invasor. Então tá sempre, é um conceito, né? Que tá sempre relacionado a algo negativo. Tem sempre essa conotação de alguém que veio em um espaço que não era bem-vindo só para causar coisa ruim. E tem um filme, né, que ficou extremamente popular, conhecido na última década, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme em 2020, que recebe esse nome. O título do filme é a palavra parasita. E o filme conta a história de uma família que se encontra em uma posição social extremamente desfavorecida, né? Eles vivem em uma condição de vulnerabilidade, de precariedade, de miséria. E aí eles começam a adentrar a vida de uma outra família, uma família extremamente rica, pertencente à classe alta, à elite da Coreia do Sul, tá? E aí essa família rica, né, começa a ter o seu território, a sua vida invadida pela família pobre. E aí o filme vai mostrando, né, esse processo e essa relação, que seria como se fosse, né, essa relação de parasitismo, vai invadindo a casa, o espaço e a vida da segunda família, né, espoliando os recursos dele. Só que essa metáfora, né, parasita, ela é muito interessante, porque é um filme que vai abordar desigualdades estruturais e socioeconômicas, enfim, tece críticas ao sistema, né, que a gente está submetido, que é o sistema capitalista, e, na verdade, né, nessa reparação histórica, vamos dizer assim, que a gente observa, né, nesse caso pontual, a gente tem que os parasitas mesmo, né, os desgraçados, né, são a família rica. Eles exploram os trabalhadores, né, e causam desgraças na vida dessas pessoas. Colocando elas, né, subjugando e colocando à margem, tá?
E aí tem uma frase do filme do filme não, na verdade, do diretor, que eu gosto muito, que ele fala assim: eu fiz um filme que consistia em um recorte, né, um retrato, um pequeno recorte ali, da vida de uma família, duas famílias, na verdade, em Seul, na Coreia do Sul, e pessoas do mundo todo se comoveram e se identificaram, né, com o meu filme. E aí ele diz assim: isso mostra, né, que a gente vive em um único mundo chamado capitalismo, tá? O que é que isso tem a ver com parasitologia, com biologia, tudo, né? Porque os seres biológicos estão inseridos em um contexto social e as doenças parasitárias, elas se manifestam e elas ocorrem em uma proporção muito maior, né, em populações pobres, em países pobres, tá? E isso está relacionado ao subdesenvolvimento, a essas questões de desigualdade e condições de vulnerabilidade e precariedade, tá? Então, subnutrição, desnutrição, mais condições de moradia, falta de saneamento básico, de higiene, de educação, tá? E aí tem uma frase, normalmente eu uso caderno, mas agora eu estou toda tecnológica. Tem um parágrafo do livro do David Pereira Neves, né, que é um dos autores aí do livro Parasitologia Humana. E acho que eu não podia falar melhor ou resumir melhor do que ele. Ele disse assim: numa população subnutrida, vivendo em precárias condições higiênicas, dormindo mal, morando em casa que pouco ou nada protege das intempéries, a presença do parasito é constante e a doença é endêmica. Se esse mesmo parasito atingir uma população bem nutrida, morando em condições saudáveis, com repouso normal, provavelmente irá provocar um ou outro doente e talvez desapareça. Portanto, a importância de um agente biológico como causador de doença está intimamente ligada ao status social e do ambiente em que vive. E para que permaneça estável numa população, há necessidade de que a mesma seja subdesenvolvida. Então vamos lá, né? O parasitismo é uma relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes, em que se observa, além da associação íntima, uma dependência metabólica de grau variado. No parasitismo, o hospedeiro é expoliado, em maior ou menor grau, pelo parasita, tá? Então, repetindo, o parasitismo é uma relação ecológica desenvolvida entre indivíduos de espécies diferentes, em que se observa, além da associação íntima, uma dependência metabólica de grau variado. E no parasitismo, o hospedeiro é expoliado pelo parasita. Então, com a evolução das espécies, né, a gente tem que no planeta a coabitação das diferentes espécies está relacionada à interdependência dessas espécies. Então, elas coabitam muitas vezes porque precisam uma da outra para existir, né? Seja para se alimentar, seja para se proteger. Então, a interdependência das espécies promove interação ou associação de diferentes tipos, né? Uma interação legal, amistosa ou uma interação negativa, tá? Em que alguém perde. E é uma interação, né, de diferentes... então, a interdependência das espécies promove interação ou associação de diferentes tipos entre duas ou mais espécies, e essa interação visa a obtenção de alimento e ou de proteção. A coabitação das espécies no planeta também está atrelada, né,
é ligada à reciclagem permanente dos componentes orgânicos. E essa reciclagem de todos os componentes orgânicos está associada aos componentes abióticos e aos componentes bióticos de um ecossistema, tá? Os componentes abióticos são os componentes físicos e químicos, então minerais, luz, enfim. E os componentes bióticos são os seres vivos. E aqui a gente tem, né, no ponto de vista ecológico, né, os consumidores, os decompositores e os produtores, tá? Desse modo, os humanos, né, a sociedade, os humanos se relacionam com algumas espécies, os parasitos, porque convivem com eles. Os parasitos fazem parte da vida e devem ser conhecidos a partir de uma visão ambiental e, sobretudo, social. Populações em situação de vulnerabilidade são forçadas a viver em condições mais precárias e, por consequência, estão mais expostas às doenças parasitárias, né, que, por sua vez, estão atreladas às condições de má higiene, de baixa escolaridade, renda, enfim. Beleza. Associação de espécies diferentes. Simbiose. Sim, junto. Bio, vida. Ose, condição. Então, junto, vida, condição. Né? Simbiose, né? Formas de simbiose. Forésia, mutualismo, comensalismo, parasitismo. Que, inclusive, estudando esse assunto, eu descobri algo fantástico. Comensalismo, né? Eu não sei se vem do latim, eu acho que sim. Mas, basicamente, é originado de cum mensa, que é como se fosse a mesma mesa. Então, imagina que você tem indivíduos, né, seres ali numa mesma mesa, aí você tá lá comendo, deixei o restinho. E aí, o comensal vai se alimentar dos restos, né? Sem causar... Isso vai beneficiar ele e não vai causar nenhum prejuízo a você. Não vai dar nada pra tu. E aí, achei muito legal, né, saber a origem desse conceito. Então, a associação entre espécies diferentes pode ser harmônica ou desarmônica, né? Dentre as associações desarmônicas, a gente tem o predatismo, a competição, tá? E aí falamos sobre o parasitismo, que é uma relação ecológica. O parasitismo não é um ser vivo, né? É uma relação, beleza? E aí a parasitologia, né, por analogia a tudo que a gente comentou até agora, podia ser definido como um ramo da ecologia em que o hospedeiro seria o meio ambiente da espécie que nele habita. Divisão da parasitologia, né? Em protozoários, eumintos, que aqui a gente tem os plateumintos e os nemateumintos, e os artrópodes, também chamados nesse ramo de ectoparasitos. Exemplo, né? Piolho. Fatores para o aparecimento de uma doença parasitária. Então, para que uma pessoa seja acometida por uma doença parasitológica, né? Tem que existir fatores do hospedeiro, né, inerentes à pessoa, e fatores do parasita, né, inerentes ao agente causador da doença, tá? Fatores inerentes ao hospedeiro. Idade, nutrição, imunidade, tudo isso vai influenciar na resposta, tá? Tanto no desenvolvimento, né, enfim, tanto na resposta imunológica e no desenvolvimento da doença, como também, né, tipo, na gravidade e tal, dessa mesma doença, o aparecimento de sinais, sintomas, enfim, estão relacionados. Fatores inerentes ao parasita, o número de exemplares que atingiram o hospedeiro, né, é diferente se a pessoa tiver com 5 protozoários do que se ela tiver com 200, né? A virulência da cepa do parasito também é um fator que influencia, né? E a localização desse parasito.
tá? Normalmente os parasitas eles têm um órgão alvo, um órgão de preferência. E aí a gente vai ver isso. Ações do parasito sobre o hospedeiro. Ação mecânica é exercida pela presença do parasito no órgão. É uma ação de caráter obstrutivo ou destrutivo. Ação exfoliativa. O parasito retira nutrientes do hospedeiro. Traumática. O parasito promove traumas no hospedeiro. Tóxica. Produtos do metabolismo do parasito são tóxicos ao hospedeiro. Irritativa. Irritação do local parasitado pela presença constante do parasita naquele lugar, né? Deixa a região irritada. Inflamatória. É o aumento do afluxo de células inflamatórias locais. Ação imunogênica, aumento da resposta imunitária. Ação enzimática e eu encontrei uma no livro que é a anóxia, que seria o parasito consumindo muito oxigênio nas hemácias do hospedeiro, né? E aí diminuindo a biodisponibilidade de gás oxigênio, né? No organismo infectado, ok? Ecologia. Ecologia é o estudo, eco-casa, é o estudo da casa. Estuda as relações dos seres vivos entre si e o meio ambiente. O ecossistema, né, abrange várias espécies de seres vivos e vários minerais, né? Então, os seres vivos são os componentes, são um componente biótico do ecossistema, então os animais, vegetais, e os minerais constituem um componente abiótico, né? Juntamente a outros elementos físicos. Então, sei lá, umidade e luz, etc. Portanto, os parasitos não se distribuem aleatoriamente pelo mundo. Existe a especificidade parasitária e mesmo dentro do hospedeiro o parasito possui o órgão de eleição. O parasito precisa de alguém para sobreviver. O hospedeiro é esse alguém. E aí, trazendo alguns conceitos importantes, né? Que a gente vai estar sempre retomando e utilizando. Tipos de parasitos. Obrigatório e facultativo. Tipos de ciclos do parasito. Ciclo monoxênico ou direto e ciclo heteroxênico ou indireto. O ciclo monoxênico é o parasito que completa o seu ciclo biológico, né, seu ciclo de vida, em apenas um hospedeiro. Tá? Então ele só precisa de um hospedeiro para completar o ciclo de vida dele. Já o ciclo heteroxênico é aquele em que há a participação de um hospedeiro intermediário. Então, o parasito ele vai precisar de mais de um hospedeiro, um intermediário e um definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele onde ocorre a fase assexuada do parasito. E o hospedeiro definitivo é aquele que alberga o parasito na sua fase adulta ou sexuada de reprodução, beleza? Então, o hospedeiro definitivo, né, ele hospeda o parasito na forma adulta desse parasito. O hospedeiro intermediário alberga o parasito nas fases jovens ou assexuadas deste parasito. E existem outros tipos de hospedeiro. O completo, que é um conceito utilizado para parasitas de ciclo monoxênico, né, em que todo o ciclo de vida dele vai ocorrer apenas naquele hospedeiro. Então, você não tem a presença de um hospedeiro intermediário. Então, se você não tem um hospedeiro intermediário, você não tem um definitivo, né? Você tem só um hospedeiro que vai ser o completo, vai ser onde vai acontecer tudo. Então, para parasitas de ciclo monoxênico, ou seja, que precisam de apenas um hospedeiro para fazer seu ciclo de vida, a gente vai chamar esse hospedeiro de hospedeiro completo. No caso de parasitos, né, com ciclos de vida heteroxênico, eles vão precisar de um hospedeiro intermediário, que vai ser quem abriga o parasito na fase assexuada de vida do parasito, e um hospedeiro definitivo que vai alojar, albergar, hospedar esse ser vivo, né, na sua forma adulta, beleza? Na fase sexuada de reprodução do parasita. Ok, existe ainda um conceito de hospedeiro reservatório que ela trouxe, mas eu não quero nem falar sobre, que eu fiquei meio... Assim, o livro não trouxe,
tá? Então não vou tá comentando. E porque eu acho que fica um pouco confuso, né? O hospedeiro reservatório, ele só, tipo... Ele só serve como reservatório, mas aí, tipo assim, tá, ele é vetor, ele é hospedeiro mesmo, já que ele não sofre com doença. Tipo assim... Mas enfim, eu fiquei um pouco confusa em relação a isso. Eu até preferi falar, né? Deixar claro porque, tipo, se alguém estiver vendo o vídeo e quiser me explicar. Mas, tá, né? Os principais tipos de hospedeiro, com certeza, intermediário, definitivo e o completo. E as fases biológicas do parasito, né? No caso dos protozoários, a gente vai ter, normalmente, o oocisto, o cisto, aí o cisto se transforma em trifozoito, e aí o gameta, né? Nem todos. E aí depois recomeça. Oocisto, cisto, trifozoito, gameta, oocisto, cisto, trifozoito, gametas, né? Entendeu? Aí é assim, mais ou menos. No caso dos helmintos, a gente vai ter o ovo, larva, verme, beleza? E o vetor. O que é o vetor, né? O vetor é o agente de transmissão do parasito. Ele vai transmitir o parasito entre os hospedeiros. Existem os vetores biológicos, né? Que acredito são os mais conhecidos, tipo assim, o barbeiro, né? Que transmite a doença de Chagas, ou anófeles, transmissão da malária. Então, os vetores biológicos, né? O parasito vai se reproduzir, se desenvolver no vetor. Tem os vetores mecânicos, que é um vetor que vai só transportar o parasito. O parasito tá aqui, vou te levar pra cá, tá? E os vetores inanimados, ou FOMIT, não sei nem falar essa palavra, em que o vetor é um objeto, tá? Isso é o vetor e esses são os tipos de vetores. Vamos falar algumas generalidades sobre os protozoários, né? Porque a gente vai estar vendo aqui hoje diversas protozooses, não as únicas que existem, né? Por isso que a gente vai conversar sobre toxoplasmose, toxoplasmose não. Tricomoníase, negleríase, acantamebíase, amebíase, giardíase, criptosporíase e isosporíase. 7 protozooses. Mas depois a gente vai ter outros vídeos dedicados às outras protozooses, como malária, toxoplasmose e doença de Chagas. Então, vamos lá. Os protozoários, né? Os protozoários, eles são parte do reino protista e dezenas de espécies de protozoários infectam os humanos, tá? Os protozoários têm algumas características. São organismos eucariontes, ou seja, possuem um núcleo verdadeiro, né, delimitado ali por aquela dupla carioteca, né, e tal. Enfim. São unicelulares, então uma única célula faz respiração, reprodução, alimentação, excreção, locomoção e ainda são heterótrofos em geral, tá? Então precisam não produzem o próprio alimento, né? Precisam adquirir, enfim. Os protozoários podem ser anaeróbicos ou aeróbicos, podem ser de vida livre ou parasitas, tá? Os de vida livre, a maioria são aquáticos de água doce. Realizam reprodução assexuada por bipartição, brotamento e ou esquizogonia. E também reprodução sexuada por conjugação e ou fecundação. Os protozoários podem ser esféricos, ovais ou alongados. E a gente tem uma classificação geral para os protozoários quanto à estrutura de locomoção. E aí, antes de classificar, né? Antes de comentar a divisão dos protozoários, queria explicar um pouquinho essas reproduções que eu falei. Porque eu disse que os protozoários podem se reproduzir, né, por bipartição,
brotamento e ou esquizogonia, quando a reprodução é assexuada, e quando a reprodução é assexuada pode ocorrer a conjugação ou fecundação. Vamos entender cada tipo desse. Brotamento, um broto se forma numa parte do organismo mãe, se desenvolve e então se desprende do corpo mãe. Esquizogonia. Célula mãe divide seu núcleo múltiplas vezes. Então tem um núcleo aqui. Tá vendo o núcleo? Aí, vários núcleos. E o citoplasma é repartido em todos os nucleofilhos. E a bipartição, né, ou cisparidade, ainda a mitose, reprodução binária, é quando o organismo se divide em dois novos organismos. Assim, dei uma risada porque é bem simples, não tinha tanto o que explicar nesse daqui. E acho também que é o mais conhecido, tirando a fecundação, né? Mas das assexuadas, acho que a divisão binária é a mais famosa. E aí agora, das reproduções sexuadas, né? A fecundação, que é a união dos gametas, beleza? E tem a conjugação, né? A conjugação... Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Enfim. Aí, classificação geral dos protozoários quanto à estrutura de locomoção que eles apresentam. Então, 4 grandes grupos. Essa é uma divisão básica, tá? É mais a nível didático. Não é necessariamente a classificação taxonômica seguida, assim, à risca, tá? Depois eu mostro a classificação taxonômica dos principais protozoários. Mas aí, beleza. Nessa divisão geral, a gente tem os mastigóforas, os esporozoários, os sarcodímedes ou risópodes e os cilióforas, tá? Como eu disse, é uma classificação quanto à estrutura de locomoção que os protozoários vão ter. Então, os mastigóforas são os flagelados, os esporozoários são sem estrutura de locomoção, sarcodímedes são os que têm os pseudópodes e os cilióforas são os ciliados. No caso dos flagelados, né, os mastigóforas, a gente tem exemplos icônicos, né, de protozoários desse grupo, como a leishmania, o próprio Trichomonas, Trypanosoma, Giardia, enfim. Aí, dos esporozoários, a gente tem o Plasmodium, né, causador da malária, Toxoplasma, causador da toxoplasmose. Dos sarcodímedes, que possuem os pseudópodes, a gente tem como principal representante a Entamoeba. E dos cilióforas, né, exemplos de protozoários ciliados, o Paramécio e Balantidium coli. Então, essa é uma classificação mais simples, é até mais apresentada em ensino médio, porque ela é mais didática e tal. E aí eu tô trazendo porque a gente não tem que ter tantos detalhes em relação aos aspectos introdutórios e taxonômicos e as minúcias dos protozoários, beleza? Mas aí eu trouxe também a classificação taxonômica, para vocês verem. Classificação dos protozoários de importância médica, beleza? Esse é o que tá no livro. Então, a gente tem esses 4 filos. Sarcomastigófora, que incluem os mastigóforas, né? Aqueles flagelados que eu falei, e os sarcodímedes. Aí, apicomplexa, tá? O apicomplexa inclui... Cadê? Inclui, né, é porque eu esqueci o nome das espécies. Mas os agentes causadores da criptosporíase e isosporíase, beleza? E o toxoplasma. Ok. Tem o filo ciliófora, né? Os ciliados, né, como o Balantidium coli, e o Paramécio. E o microspora, beleza? É isso. Deixa
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. É isso mesmo. Em geral, os protozoários apresentam núcleo, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, mitocôndria, nem todas as espécies, tá? Lembrando que isso é em geral, nem todos vão ter. Cinetoplástico, lisossomo, microtúbulos, estrutura de locomoção, como flagelo, cílio e ou pseudópode. Corpo basal, que é o local de inserção do flagelo ou dos cílios. Citostoma, que é a boca, né, por onde ele faz ali a fagocitose. E o axonema, que é o eixo do flagelo, né, no caso dos flagelados. Ciclo de vida, né, dos protozoários. Cisto, trofozoito, gameta, oocisto. O oocisto gera o cisto se transforma em trofozoito, e aí tem os gametas, quando se encontram, né, quando fecundam, formam o oocisto, e aí o oocisto, cisto, enfim, entendeu? Então, esse é basicamente as fases biológicas, as fases da vida, né, do protozoário. E aí o cisto seria uma forma inativa e bem resistente do protozoário, e o trofozoito é a forma ativa, tá? Aí, ó, como é que o cisto se transforma em trofozoito? O parasita sai da sua forma de resistência, né, o cisto, se transforma na forma ativa, o trofozoito. Aí, coloquei aqui um exemplo, tá, da entamoeba. No intestino delgado do hospedeiro, o cisto, você ingere os cistos, né? Então, o alimento contaminado que tem os cistos ali do parasito. Ingerir, aí esse alimento contaminado, esse material chegou lá no meu intestino delgado. No intestino delgado, o cisto, naquele ambiente intestinal, né, com um pH específico, com as enzimas digestivas, vão sinalizar para ele que é para ele sair da forma de cisto, né, a forma de proteção. Aí a parede do cisto, então, nesse momento se rompe, nesse ambiente propício, e aí cada cisto maduro, de cada cisto maduro, surgem os trofozoitos, forma ativa, e esses trofozoitos se movem para o intestino grosso, para o intestino grosso, para se alimentar e se reproduzir. E agora a transformação do trofozoito em cisto, né, o processo oposto, onde o parasita entra na sua forma de resistência e sobrevivência. Então, no intestino grosso, as condições ambientais desfavoráveis, como a desidratação do bolo fecal, menor disponibilidade dos nutrientes, são sinais de que o parasita está prestes a ser expelido do corpo. Então, o trofozoito para de se movimentar, se retrai, elimina o excesso de água, secreta uma parede salar resistente de múltiplas camadas ao seu redor. Essa parede o protege das condições hostis do ambiente externo após ser eliminado nas fezes. E aí ele fica nas fezes, né, que vão contaminar lá a água, os alimentos e reiniciar todo o ciclo, beleza? Tá, então entendemos como o protozoário sai da sua forma inativa para sua forma ativa e como o inverso ocorre, né? Como é que ele passa da forma ativa para inativa. Lembrando que nem todos os protozoários apresentam todas essas fases biológicas e esse ciclo, né, ou esses estágios de vida bem certinhos. Como é o caso, né, do Trichomonas vaginalis, que a gente vai conversar agora. Essa espécie de protozoário não forma cistos. Eles têm apenas os trifozoitos, tá? E agora, né, a gente vai ver um pouco sobre esse parasito e sobre essa doença que ele causa, né, que é a tricomoníase. Primeiramente, a tricomoníase é a infecção sexualmente transmissível não viral mais comum do mundo. É causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis,
que faz parte da família Tricomonidae, no gênero Tricomonas, e as espécies desse gênero que são encontradas no homem são a Trichomonas tenax, Trichomonas hominis e Trichomonas vaginalis. As duas primeiras, a tenax e a hominis, são espécies não patogênicas, então não provocam doenças. Já, né, a Trichomonas vaginalis é a causadora da tricomoníase. E o negócio vamos lá. Trichomonas vaginalis, esse protozoário é um organismo anaeróbico facultativo. É um parasito humano obrigatório. Habita pH em torno de 5 a 7,5. Tem formato elipsoide ou oval e algumas vezes esférico, então são bastante plásticos. São flagelados, formam pseudópodes para capturar nutrientes e para se fixar em partículas em partículas sólidas. Possuem somente o estágio de trofozoito, portanto não formam cistos. Se reproduzem por bipartição, sofrem mitose a cada 6 horas e do ponto de vista citogenético possuem 6 cromossomos. São extremamente fagocíticos, capazes de ingerir mais de uma levedura ao mesmo tempo e desprovidos de mitocôndrias. No lugar, né, para substituir, eles apresentam grânulos denominados hidrogenossomos que realizam a mesma função. Hidrogenossomos, ok? E, por fim, o Trichomonas vaginalis vive no sistema urogenital do homem e da mulher e tem essa alta especificidade de localização, né, de habitat. Aí, vamos ver um pouco a patogênese, a patogenia, né? A patologia, o diagnóstico e o tratamento da tricomoníase. Então, o protozoário, ele é transmitido principalmente durante o ato sexual. Lembra que é uma infecção sexualmente transmissível, né? É IST não viral mais comum do mundo. E aí, pode ser transmitido na penetração heterossexual ou no contato de vulvas na relação sexual entre as mulheres. No ato sexual, na relação sexual entre homens, é um pouco mais difícil, tá? Mas tem também outras formas de transmissão, menos comuns, que estão atreladas, por exemplo, ao compartilhamento de peça de roupa, né, no caso, peça de roupa íntima, principalmente, enfim, toalhas, roupas de cama. A transmissão também pode ocorrer através de assentos de vasos sanitários contaminados e uso de materiais ginecológicos contaminados. O protozoário instalado na vagina promove aumento do pH vaginal, o que provoca a morte de lactobacillus acidófilos e aumento de bactérias anaeróbicas. A interação do parasito com o hospedeiro envolve a superfície celular do parasito, as células epiteliais do hospedeiro e componentes solúveis encontrados nas secreções vaginais e uretrais. Então, o parasito interage com o hospedeiro por meio de moléculas presentes na superfície da célula do parasito e do contato, né, com as células epiteliais ali do hospedeiro. E aí os componentes solúveis encontrados nas secreções vaginais e uretrais, né, contribuem ali, favorecendo, desfavorecendo a interação. E a citoaderência e a citotoxicidade do parasito dependem de moléculas secretadas por esses parasitos. Por exemplo, a cisteína proteases, que degradam imunoglobulinas presentes na vagina. E tem também as adesinas, outras proteases. E a expressão de genes que codificam essas proteínas é modulada por fatores relacionados ao hospedeiro, como níveis de cálcio e ferro. Então, o ferro, por exemplo, favorece, tá? Contribui para a expressão dos genes responsáveis, né, pela síntese final dessas proteínas que vão dar ao parasito, né, uma maior citoaderência, maior citotoxicidade. Por outro lado, o zinco é prejudicial ao parasito, provocando sua destruição, né? E por isso a gente diz que as secreções prostáticas elas têm uma ação tricomonicida, tá? Porque o zinco ali presente no sêmen, ele vai estar matando, tá? O tricomonas.
Tricomonas vaginais. Por esse motivo, inclusive, né, que os homens normalmente são assintomáticos ou tem menos consequências, assim, e sinais e sintomas decorrentes da doença, beleza? A tricomoníase facilita a transmissão do HIV, aumentando o risco de contaminação em 6 vezes. E os sinais e sintomas, né? Na mulher, provoca vaginite aguda, cervicite, corrimento vaginal fluido e abundante de cor característica, bolhoso e de odor fétido. Também é comum, né? Prurido, irritação vulvovaginal de intensidade variável, dores no baixo ventre, desconforto, dificuldade para a relação sexual, disúria, poliúria, vagina e cervice edematosas e eritematosas com erosão, pontos hemorrágicos na parede cervical, né? Distúrbios na gravidez, aborto, morte neonatal, predisposição ao câncer cervical e à doença inflamatória pélvica típica e infertilidade temporária, né, que é causada porque o tricomonas fagocita, né, o óvulo. Os sintomas na mulher são mais evidentes no período menstrual, devido ao ferro ali, né, que está sendo eliminado na menstruação, e esse ferro é extremamente benéfico, bom para o crescimento e a disseminação do protozoário, né? E aí os sinais e sintomas no homem, né, a maioria dos homens são assintomáticos, mas pode ocorrer uretrite com fluido leitoso ou purulento, leve prurido na uretra, ardência miccional, hiperemia do meato uretral, corrimento claro, viscoso e pouco abundante, mais comum pela manhã, prostatite, balanopostite, que é a inflamação do prepúcio, né? Cistite, epididimite. E no homem, né, o protozoário ele é encontrado na uretra e na próstata. Também pode se instalar na bexiga e na vesícula seminal. E na glande ele sobrevive até 48 horas, ok? Nos homens, a tricomoníase está associada a tipos agressivos de câncer de próstata e também pode provocar infertilidade. O diagnóstico é clínico e laboratorial, né? O clínico sozinho não é suficiente, porque os sintomas são pouco específicos e na maioria das vezes não há sintomas, né? E o diagnóstico laboratorial, né, inclui o exame direto, microscopia e a cultura, né, que sempre é mais adequada. O tratamento metronidazol, que é o medicamento mais específico e potente dessa classe de medicamentos. Pode ser usado também o tinidazol e em caso de resistência ao tratamento, a gente pensa em terapias alternativas, enfim, e tem que lembrar de sempre tratar o parceiro ou a parceira, os parceiros, as parceiras, beleza? A profilaxia, né, uso de preservativo, prática de sexo seguro, não compartilhar peças íntimas, toalha, etc. E é isso de tricomoníase, tá? Tá. Amebas parasitas de humanos. Todas as amebas são sarcodímedes. Relembra. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí, reino, protista. Filo, Sarcomastigófora. O subfilo, Sarcodímede. Aí, tem a classe. Nessa classe, tem duas ordens que a gente vai estar falando. A ordem Amoebida e a ordem Esquizopirenida. Na ordem Amoebida, a gente vai ver as famílias Acanthamoebidae e Endamoebidae. E na ordem Esquizopirenida, a gente vai ver a família Esquizopirenidae. Ok? Então, começando pela ordem Amoebida. As famílias mais importantes pra gente, agora, nesse momento, Acanthamoebidae e Endamoebidae. Também tinha uma família que estava enquadrada nessa ordem, que era de Entamoebidae, mas parece que hoje ela foi colocada em outra ordem. Enfim, da família Acanthamoebidae, da ordem Amoebida, a gente vai encontrar nessa família, né, o gênero Acanthamoeba. As amebas do gênero Acanthamoeba
são caracterizadas, né, por serem pequenas amebas, com trofozoítos uni ou multinucleados, sem flagelo, cistos uninucleados, com parede dupla, estíolo, camada externa irregular. E vão ser responsáveis por causar a acantamebíase, ou encefalite granulomatosa amebiana, que é uma doença bem pesada, em que ocorre a invasão amebiana da pele, do aparelho respiratório ou das vias urinárias, com, em seguida, né, uma disseminação sistêmica, né, em que o protozoário vai atingir o encéfalo e gerar alterações mentais, irritação meníngea, hipertensão intracraniana, com posterior evolução para coma e morte ao fim de 2 a 6 semanas. Então, é uma doença que não tem um bom prognóstico, né? E que ocorre essa invasão, né, da ameba através da pele, dos olhos, do trato respiratório. E em seguida, né, uma disseminação sistêmica que a gente chama de disseminação hematogênica, e aí o protozoário alcança o encéfalo e aparece nesse momento, né, os sintomas neurológicos. Os sintomas iniciais dessa doença, na cavidade nasal, né, podem ocorrer resfriados frequentes, cefaleia, sangramento nasal. Nos olhos, queratite, com alguns diferentes estágios, de acordo com a progressão, né, com o desenvolvimento e a gravidade da doença. E normalmente enfim, tem uma evolução bem ruim, com uma sobreposição do tecido cicatricial na córnea, neovascularização e tal. E aí, enfim, não sei exatamente se é reversível ou não, mas essa é a acantamebíase, beleza? Então, relembrando, né, ou enfim, revisando, as amebas do gênero Acanthamoeba são amebas de vida livre e elas podem parasitar os seres humanos, invadindo a pele, o aparelho respiratório, as vias urinárias. Aí ocorre uma posterior disseminação hematogênica, o protozoário atinge o encéfalo, e aí, né, provoca alterações mentais, irritação meníngea, hipertensão intracraniana, e o prognóstico é ruim, ok? Aí, da ordem Schizopirenida, a gente falou que tem a família Schizopirenidae, que é a que a gente vai estar comentando. Que aí nessa família existe o gênero Naegleria. Os protozoários do gênero Naegleria são protozoários de vida livre, uninucleados, de corpo cilíndrico, possuem fase flagelada e o pseudópode deles é hialínico e único. E os protozoários desse gênero são responsáveis por causar a negleríase, ou meningoencefalite amebiana primária, que você vai ter, né, como sintomas cefaleia, ligeira febre acompanhada de dor de garganta ou rinite, vômitos, rigidez da nuca, desorientação ou coma, aí começa aumento de pressão intracraniana e tal. Enfim, também não tem um bom prognóstico. Normalmente, essas duas doenças, tanto a acantamebíase como a negleríase, o diagnóstico só é feito pós-morte. E, enfim, né, tem uma evolução rápida e sintomas iniciais totalmente inespecíficos, né? A pessoa vai chegar com resfriado, você não vai pensar que é uma acantamebíase. A pessoa vai chegar com dor de cabeça, você não vai pensar que é uma negleríase, assim, do nada, né? Então, bem pesado. E agora falando dos protozoários intestinais. Então, vamos voltar para aquela ordem que eu falei primeiro, né? A ordem Amoebida. A gente viu a família Acanthamoebidae e agora a gente vai ver a família Endamoebidae, dessa mesma ordem, tá? Ordem Amoebida. Então, a família Endamoebidae, ela inclui os gêneros Entamoeba, Endolimax e Iodamoeba.
que são gêneros estritamente parasitas da família Endamoebidae, são parasitas do aparelho digestivo ou dos tecidos de vertebrados, formas coprozoicas de vida livre, pequenas dimensões, sem flagelos, desprovidos em geral de vacúolo pulsátil e formam cistos uni- ou plurinucleados. Do gênero Entamoeba, né, todas as espécies desse gênero vivem no intestino grosso de humanos, exceto Entamoeba gingivalis, que vive na boca, e Entamoeba moscovici, vida livre. A Entamoeba gingivalis, se eu não me engano, a transmissão dela é de via oral e ela é não patogênica, tá? Aí, as amebas do gênero Entamoeba, da família Endamoebidae, né, tem como características gerais núcleo esférico, arredondado e vesiculoso, cromatina periférica formada por pequenos grânulos justapostos e distribuídos regularmente na parte interna da membrana nuclear. Enfim, características morfológicas bem específicas. Mas aí vamos falar agora da amebíase, que é a protozoose intestinal causada por protozoários do gênero Entamoeba. E aí, assim, o que é que eu tenho pra dizer sobre a amebíase? Parece que no começo, começar com parece que é foda, né? Mas eu li no livro que no começo do século passado, estimava-se que 50% da população mundial era portador da entamoeba. Então, tinha uma entamoebazinha ali vivendo no intestino grosso de metade da população. Beleza, essa era a estimativa. Só que desses 50%, né, de 100% dessas pessoas que tinham a entamoeba, apenas 10% manifestavam sintomas. E aí o pessoal, oxe, que coisa estranha e tal, deve ser a virulência da cepa, enfim, não sei o que é isso. Aí teve um pesquisador que veio e falou assim, né, ele sugeriu que a entamoeba, que no caso, existiam duas espécies diferentes. As pessoas que não manifestavam sintomas estavam infectadas pela espécie menos agressiva. E as pessoas que manifestavam sintomas eram portadoras, né, de outra espécie de entamoeba. Então ele falou assim, ó, acho que são duas espécies diferentes, acho que não é a mesma espécie não. Só que todo mundo falou, balela, não sei o que, tá falando besteira. E aí todo mundo ignorou essa ideia e alguns anos depois descobriram que esse cara estava certo, tá? O que acontece é que a amebíase é uma protozoose intestinal que ela pode ser de caráter invasivo ou não invasivo. Normalmente, o não invasivo é atribuído, né, a entamoeba dispar. E a amebíase intestinal invasiva é sempre provocada pela entamoeba histolítica, né, por outra espécie. E aí, inclusive, alguns livros trazem que quando a infecção é por entamoeba dispar, nem é chamada amebíase. A amebíase seria só para quando a infecção é causada pela entamoeba histolítica, né? Mas aí, como o professor colocou no slide, que a amebíase invasiva é a entamoeba histolítica e a não invasiva é causada pela entamoeba dispar, então eu vou considerar as duas como sendo amebíases, tá? A literatura diz que existem casos, tá, relatados, de sintomas intestinais gerados pela entamoeba dispar. Então, o que acontece? Você pode ter a entamoeba dispar no seu intestino grosso e ela não provocar sintomas, né? Mas também pode ocorrer dela ser patogênica, né? E nesse caso, ela vai provocar uma forma mais branda da doença. Então, é uma amebíase menos agressiva e nunca invasiva, tá? A invasiva é sempre atribuída à entamoeba histolítica, porque a entamoeba histolítica, ela tem o poder de penetrar lá o intestino grosso, pode ocorrer, né, disseminação hematogênica, aquela coisa toda. Então, a amebíase é uma protozoose intestinal, quando ela é invasiva, a gente diz que tem uma infecção pela espécie histolítica, ok? Localização preferencial
da entamoeba, né? Da entamoeba histolítica e da dispar, seco, cólon e reto, tá? Principalmente o cólon ascendente e o sigmoide. Transmissão ocorre através da ingestão de cistos maduros presentes em alimento e água contaminados. E aí, a amebíase causada pela histolítica, né, pode acarretar colite amebiana fulminante, cólons cravejados de úlcera, febre, dores, evacuações mucossanguinolentas e evoluir para complicações como perfurações, hemorragias, apendicite, tiflite e amebomas. No caso do ameboma, é uma inflamação bem grande que obstrui, inclusive, a passagem do material no trato digestório. E aí, muitas vezes, a pessoa pode, inclusive, né, vomitar as fezes. Né? Amebíase hepática. Dor, desconforto no hipocôndrio direito. Febre irregular ou intermitente com sudorese, náusea, calafrios, etc. Fraqueza, perda de peso, hepatomegalia relacionada ao abscesso. Aí, amebíase pulmonar. E a amebíase cerebral. E tem a amebíase cutânea também, que é mais rara. A giardíase é causada por protozoários do gênero Giardia, tá? A Giardia não é ameba, beleza? Os protozoários desse gênero pertencem ao grupo Mastigófora e à ordem Diplomonadida. São parasitas de ciclo monoxênico. O seu desencistamento, que é a passagem de cisto para trofozoito, ou seja, da forma inativa para a formativa, começa no estômago e termina no duodeno ou jejuno, e os trofozoítos colonizam o intestino delgado. Então tá, comparando. Giardia, intestino delgado, entamoeba, histolítica e dispar, intestino grosso. Beleza? Transmissão da giardíase através da ingestão de cistos maduros, presentes em água ou alimentos contaminados. Pode ocorrer também a transmissão de pessoa a pessoa por meio de mãos contaminadas, locais de aglomeração humana, sexo desprotegido, contato com animais domésticos infectados por giardia, enfim. Os sintomas da giardíase: diarreia, má absorção, perda de peso, tá? Em crianças, os sintomas são um pouco mais característicos e específicos. Por exemplo, você tem a diarreia com esteatorreia, irritabilidade, insônia, náuseas, vômitos, perda de apetite do abdominal. E aí, enfim, a história, né, o contexto de vida da pessoa também vai dar os indícios, vão apontar para a giardíase, beleza? A maioria dos pacientes, no entanto, é assintomático e a giardíase, né, pode ter algumas complicações, pode levar a algumas complicações, como a baixa absorção de gordura e nutrientes como vitaminas, vitamina B12, vitaminas lipossolúveis, e também minerais, tá? Como ferro, carboidratos como a lactose, beleza? Podem ser mal absorvidos, né? Tipo, não absorvidos parcial ou totalmente, em razão, né, em decorrência dessa protozoose. O diagnóstico é clínico e laboratorial e o tratamento, né, é feito com metronidazol, tinidazol, furazolidona, e secnidazol. E agora, por último, as protozooses oportunistas. A isosporíase possui como agente etiológico o Cystoisospora belli. E aí, como é que é o ciclo de vida desse protozoário? Então, você tem, né, que a pessoa é contaminada através da ingestão de oocistos maduros com os esporozoítos. E aí, o que acontece? A pessoa ingeriu o oocisto maduro, estava presente no alimento, na água contaminada, beleza. Aí, atravessou o trato gastrointestinal, chegou no estômago. Depois foi para o intestino delgado. No intestino delgado, os oocistos maduros, que contêm os esporozoítos, eles se rompem, né? Liberam os esporozoítos, que se transformam em merozoítos. E aí os merozoítos podem formar gametas. Tem o microgameta, que seria o gameta masculino, e o macrogameta, que é o gameta feminino. O micro e macrogameta fecundam, e aí forma o oocisto. E esse oocisto, né, vai ser eliminado nas fezes,
E aí, nas fezes, então, você vai ter o oocisto imaturo com esporoblastos, ele começa a se desenvolver, e aí você já tem o oocisto ainda imaturo, mas com esporocistos, e aí quando esse oocisto está maduro com esporozoítos, aí ele, ao ser ingerido, né, no intestino delgado, vai liberar, né, os esporozoítos, que vão formar merozoítos, e aí os merozoítos formam esporozoítos, enfim, tá? Então, é esse o ciclo, beleza? Mais uma vez, oocitos maduros com esporozoítos no intestino delgado são ingeridos, beleza? No intestino delgado, o que acontece? Os esporozoítos formam os merozoítos, tá? E aí, alguns merozoítos podem formar gametas, que vão fecundar, e os gametas que fecundarem vão produzir os oocistos. Esses oocistos vão ser eliminados e vão estar presentes nas fezes, e aí esses oocistos vão amadurecer até formar os oocistos maduros com os esporozoítos, que aí vão ser ingeridos de novo e vão reiniciar o ciclo, beleza? Esse é o ciclo de vida do cisto isospora belli, tá? Uma protozoose oportunista que provoca reação inflamatória da micose, provoca reação inflamatória da mucosa, nas criptas de Lieberkühn, febre e diarreia depois de 7 a 10 dias, evacuações frequentes com cólicas ou dores abdominais, e pode estar associada também a perda de apetite, astenia, dor de cabeça, náuseas, enfim. Diagnóstico ou parasitológico de fezes para parasitas oportunistas. É utilizado o método de concentração de HIT com coloração de quinol. Tratamento: sulfametoxazol, trimetoprim para paciente soropositivo e metronidazol. Então, protozoas oportunistas. Vimos a isosporíase e agora vamos ver a criptosporidíase, que tem como agente etiológico o Cryptosporidium. O Cryptosporidium é o causador da criptosporidíase e essa doença tem um período de incubação de 4 a 14 dias com início explosivo. Nos pacientes imunocompetentes, provoca esterocolite aguda e autolimitada com cólicas e diarreia e tem uma cura espontânea dentro de 1 ou 2 semanas. Já nos pacientes imunocomprometidos, é observada diarreia aquosa acompanhada de cólicas, flatulência, dor epigástrica, náusea, vômito, anorexia, mal-estar. E aí a gente vai, com um tratamento com sulfadiazina, perimetamina, eritromicina, anita, beleza? O diagnóstico é feito da mesma forma que o da isosporíase, pede parasitológico de fezes para parasitas oportunistas, e usa o método de concentração de HIT e a coloração de quinol, para fechar ali o diagnóstico laboratorial, observar o protozoário e confirmar a doença. Beleza, de crianças? É isto, né? Introdução à parasitologia, generalidades em parasitologia e protozoários, tricomoníase, amebas parasitas de humanos, protozooses intestinais e protozooses oportunistas. Vimos tudo isso e encerramos.